Deus seja louvado, amém? Graça e paz, amada igreja. Eu preciso de uma coisa. Eu preciso que desligue o ventilador. Eu estava ali e não está rolando vento aí. Então vamos ficar todo mundo no mesmo nível. Amém? E não deixe o pastor Cleide trazer esse negócio aqui nem para a equipe de louvor. Ou todo mundo no vento, ou todo mundo sem vento. Lá em Sion, também uma igreja de plantação. E aí tinha um ventiladorzinho assim, só para o pastor. Aí teve um dia que a mais esposa falou assim: você é mais bonito que todo mundo? Aí nós tivemos uma ideia de comprar um ventilador grandaço assim e colocar em volta. Não ainda esfria de forma que tem que esfriar, mas está todo mundo no vento. Então não deixe o pastor Cleide trazer isso aqui. Ou todo mundo no vento, ou todo mundo fora do vento. Mas eu vou contar um segredo para vocês. É porque eu estou com medo de chegar em casa e apanhar da minha esposa. Que ela vai chegar em casa: você tinha ventilador lá, e eu não tinha. Não, então vamos ficar todo mundo sem ventilador. Queridos e queridas, para mim é um privilégio muito grande de estar aqui. Vou pedir minha amada esposa para ficar de pé, aquela que, quando o Espírito Santo fala comigo, ela compete com o Espírito Santo. Quando ela fala assim: você está na dúvida, então você ouve a mim, e o Espírito Santo usa essa dona. Então, ela já quis me bater essa semana, tá? Mas graças a Deus eu corri, e aí ela não me bateu não. Nilce Helena, amada esposa. E também um casal lá de Sion, 2 líderes, Léo e Maria Alice. Léo é fruto desse trabalho aqui, a liderança do pastor Cleide, que tem muito nos abençoado lá em Sion. Léo e Maria Alice, por gentileza, fique de pé. Você sabe que hoje é noite de abrir o coração, né? Então eu vou abrir o coração. Todas as vezes que esses dois vêm para cá, eu fico falando assim: Espírito Santo, eles vão voltar? Não, eu fico pensando. Aí quando eles chegam em Cachoeiro, ou chegam em Sion, eu falo: Espírito Santo, eles foram e voltaram. Aí hoje, quando entraram no carro, entraram com um monte de mala. Aí eu falei assim: ué, gente, para que esse monte de mala? A gente vai voltar hoje ainda. Não, pastor, que a gente está de férias, a gente vai curtir um pouco o litoral. Aí eu falei: e depois? Não, a gente vai passar para o Bom Jesus. E depois? Não, a gente vai voltar para Cachoeiro. Então são líderes que de fato a bênção na vida nossa, a vida de Sion, mas também toda vez que eles vêm para cá, eu sei que eles são abençoados aqui, e eles também se tornam ferramentas de bênção na vida dessa amada igreja. Amém? Terceira e última coisa que eu vou falar. Quando eu conheci o pastor Cleide, a primeira vez que eu falei com ele foi as seguintes palavras: o Senhor está te chamando para uma plantação de igreja. Mas o bom pastor presbiteriano, como eu também era, fica naquela assim: não, plantação, está indo tudo bem, e a vida está tudo maravilha. Segunda vez que eu encontrei com ele: velho, Deus está te chamando para a plantação. Não, ainda não é o meu tempo. Você sabe quando a águia está criando o seu filhote, ela quer que o filhote comece a voar, ela tira de dentro do ninho aquelas coisas que são a zona de conforto, e o ninho começa a ficar meio que já um lugar assim que não está mais bacana, e aí o filhote fala assim: agora é hora de eu sair. Então eu creio que o Senhor, Ele chamou esse humilde servo para de fato plantar. E plantar é um desafio muito maior que simplesmente encontrar uma igreja e continuar fazendo manutenção. Pastor Cleide, ele não é um pastor de manutenção. O Espírito Santo está dentro dele poderosamente, e eu tenho convicção que o chamado dessa plantação é de Deus. E Deus faz coisas que nós algumas vezes não entendemos. E antes da mensagem, eu quero deixar uma palavra para essa amada igreja. Abre a sua Bíblia em Isaías 43. A minha Bíblia é de Eugênio Peterson, está com um pouquinho de diferença, mas você vai entender que é a mesma, a essência é a mesma. E essa palavra é para a igreja criativa. Isaías 43, versículo 16 em diante. E a última vez
que eu vi o pastor Cleiton na sua casa, quando eu vim aqui no culto de despedida, e ele veio falar de fato daquilo que Deus já estava colocado no seu coração. Eu e minha amada esposa fizemos uma oração que alguém fez para nós lá atrás em Sion, e nós falamos assim: Espírito Santo, pelo poder do teu evangelho, nós trazemos agora a igreja criativa, e essa igreja, ela não vai parar de ser plantada. Nós vamos plantar a igreja para o resto da nossa vida, para o resto da nossa vida. Então eu quero deixar uma palavra para a igreja criativa, para líderes, para aqueles que estão chegando, DLTs, os pastores, enfim, você que está aqui nessa noite, guarda isso, Isaías 43, e esse texto eu já compartilhei com o pastor Cleiton um pouco, ele já conhece esse texto, mas o versículo que eu quero estar deixando é o 18 e 19, mas eu vou começar lá no 16 e vou ler até o 18 e 19. Diz o Eterno, o Deus que constrói uma estrada através do oceano, que inaugura um caminho através das ondas furiosas. O Deus que fez sair cavalos, carros e exércitos, e eles se deitaram e não conseguiram mais se levantar. Foram apagados como um pavio. A palavra que eu quero deixar vem agora. Quero profetizar sobre esse lugar, sobre essa igreja e sobre toda essa liderança. Esqueçam o que aconteceu. Vou repetir, hein? Esqueçam o que aconteceu. Não fiquem lembrando velhas histórias. Fiquem atentos. Não se distraiam. Vou fazer uma coisa diferente. Fiquem atentos. Não se distraiam. Vou fazer uma coisa diferente. E está para acontecer. Não estão percebendo? Isaías 43, 16 e 18. Não se distraiam, fiquem atentos, estou para fazer uma coisa, não estão percebendo? Espírito Santo do Deus vivo, que essa palavra agora seja viva e eficaz e poderosa sobre toda a igreja criativa, sobre a vida dos pastores, sobre a vida dos supervisores, dos líderes de célula, dos LTs, de todas as células, de forma que Deus, que o Senhor possa estar inundando esse lugar com o teu poder, com a tua graça. E eu já quero profetizar, Deus, que em breve Criativa vai ter o seu próprio espaço, Criativa vai ter a sua própria sede, Criativa vai ter o seu local, e em nome do Senhor Jesus, e todo esse Brasil e fora do Brasil vai conhecer que o Senhor tem feito maravilhas nesse lugar. Aleluias, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Vamos para o texto que o Senhor colocou no meu coração, para que de fato a gente possa entender qual é de fato aquilo que Ele quer falar para nós essa noite. E o tema da mensagem é: submissão gera criatividade. Vamos falar todos juntos? Submissão gera... Não, eu quero ver esse negócio mais alto. Submissão. Opa! Automaticamente, submissão, eu estou falando ao Senhor Jesus. A visão que Ele tem colocado sobre esse lugar, sobre a vida dos pastores, sobre aquilo que Ele quer conduzir essa igreja. Atos capítulo 8, nós temos umas coisas acontecendo interessantes na plantação da igreja. Atos capítulo 8 começa uma violenta perseguição,
E o moço que está perseguindo a igreja se chama Saulo de Tarso, e de forma que se você trouxesse Saulo de Tarso para os nossos dias, seria um capitão Nascimento com um bope entrando na sua casa e vasculhando se você tem Bíblia, vasculhando se você fala de Jesus, vasculhando se você é membro de uma igreja evangélica e com autoridade de te levar, puxando pelos cabelos, braço, corpo e te lançando numa prisão. Esse era o tempo da perseguição. E Saulo ainda, com seu coração cheio de malícia e de maldade, ele está ainda brilhando, porque alguns dias antes ele matou uns daqueles que seguiam Jesus, que o nome dele é Estevão. Ele estava ali, e como se ele tivesse tão bem participando daquela morte, não só segurando roupas. E agora ele vem espalhando a igreja com uma perseguição. Aí eu quero abrir um parênteses aqui. Às vezes acontecem uns problemas na nossa vida, você fala assim: ah, é o diabo. Não, não é o diabo não. Sabe o que estava acontecendo na igreja de Antioquia? A igreja de Jerusalém. A igreja estava crescendo, mas só em volta das 4 paredes. E Deus precisava de espalhar esse povo pelo esse mundão afora. E o povo estava muito gostoso, muito quietinho, e a igreja ia crescendo e entrando para dentro das 4 paredes, e não saíam. Até que Deus falou assim: Paulo, vai lá e dá uma esparramada naquele povo. E aí Paulo vem perseguindo, e aí de repente cada um começa a fugir. Cada um começa a fugir. E eu fico pensando assim, eles estão falando assim: ah, o diabo está contra a obra, está perseguindo. Não, não é o diabo não, é Deus. Deus incomoda a gente. A pedagogia de Deus, ela não segue a lógica humana. Às vezes nós fazemos um plano e Deus desfaz esse plano. Eu lembro quando eu levei um pastor lá da igreja central de Belo Horizonte, pastor Léo, um pastor novo, um pastor que está hoje liderando mais de 300 células, pastor auxiliar do Paulo Mazzoni. Ele chegou numa das suas pregações e falou assim: tem muita gente levando bolo de chocolate para Deus, mas ele não quer o bolo de chocolate, ele quer um bolo de laranja. E quando nós começamos a ficar nessa zona de conforto, Deus vem entrando com a sua pedagogia. E o instrumento de Deus na pedagogia da igreja de Jerusalém se chama Saulo. Era um capitão Nascimento, chegando com viatura, com metralhadora, com um cachorro. E ai daquele que falasse que era crente. Ele saía e pegava, e quando não torturava somente, ele matava. E aí, em meio essa igreja que está fugindo e ao mesmo tempo sendo plantada, surge então um diácono chamado Filipe, e ele vem descendo por Samaria, e vem descendo pelas cidades, e o poder de Deus vai acompanhando ele, e ele vai fazendo maravilhas, e pessoas vão se convertendo, e ele vai expulsando o demônio, e ele vai curando pessoas. Opa! Está indo muito bem, está indo tudo acontecendo, só que agora, em meio a essa perseguição, Deus tem uma obra específica na vida desse moço. E aí Deus fala com ele então: Filipe, através de um anjo, desce para uma estrada. E essa estrada é uma estrada deserta. Ele ainda coloca horas, desce ao meio-dia e fica lá. E a mensagem que o Espírito Santo quer trazer para mim e para você, nós vamos saber o que Filipe estava fazendo nessa estrada. Abre a sua Bíblia, Atos capítulo 8, versículo 26 em diante. Atos capítulo 8, versículo 26 em diante. Pastor Cleudson, eu posso pedir o seu menino da máquina aqui, que eu vou ficar me movimentando um pouco. Tá tranquilo? Eu não consigo ficar parado não. Minha esposa fala que eu sou um DDA. Às vezes quando a gente toma um remedinho, mas hoje eu não trouxe o remedinho. Atos, capítulo 8, iniciando no versículo 26. A minha tradução está um pouco diferente, mas a essência é a mesma, ok? Certo dia,
um anjo de Deus disse a Filipe: ao meio-dia de hoje, quero que vá àquela estrada deserta que liga Jerusalém a Gaza. Ele foi e deparou com um eunuco etíope que vinha pela estrada. O homem voltava da Etiópia depois de uma peregrinação a Jerusalém. Ele era ministro naquele país, responsável pelas finanças de Candace, rainha dos etíopes. Ele viajava numa carruagem e lia o profeta Isaías, versículo 29. O Espírito disse a Filipe: suba na carruagem. Correndo ao lado do veículo, Filipe ouviu o eunuco a ler o profeta Isaías e perguntou: você entende o que está lendo? Ele respondeu, estou no versículo 31. Como? Se não tem quem me explique? E o convidou Filipe para que subisse na carruagem. A passagem que ele estava lendo era esta: como uma ovelha levada ao matadouro, silencioso como um cordeiro na tosquia, ele estava quieto sem dizer nada. Foi ridicularizado e humilhado. Não teve um julgamento justo, mas agora quem pode contar seus parentes, uma vez que ele foi tirado da terra? Versículo 34, aí eu vou terminar. O eunuco perguntou: diga-me, quem o profeta se refere? A ele mesmo ou outro? Filipe não perdeu a oportunidade. Partindo daquela passagem, deu testemunho de Jesus. Espírito Santo do Deus vivo, vem sobre a minha vida, vem sobre esse altar, e que aqui agora o Senhor possa derramar o fogo do Senhor, para que de fato, Pai Celestial, essa igreja seja inflamada pelo Espírito Santo do Senhor, pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus. Amém. Qual que é o tema dessa mensagem? Obrigado, varão. Qual que é o tema? Submissão? Ei, a igreja está sendo perseguida. Quando a igreja está sendo perseguida, o que é o normal da gente fazer? Cada um procurar um canto, procurar um esconderijo e ficar lá e dizer: o Senhor me proteja, deixa passar a perseguição que daqui a pouquinho eu volto a trabalhar. Mas Filipe não foi assim. Filipe desceu por Samaria e foi descendo por algumas cidades, e detalhe, os apóstolos disse para alguns líderes: vaza fora, mas nós vamos permanecer aqui. Mas vai espalhando o poder do Evangelho. E aí então Filipe, ele começa a fazer maravilhas, de tal forma que as pessoas vão conhecendo Jesus, vão se aproximando de Jesus, pessoas são curadas, demônios são expulsos. Opa, até aqui tudo bem. Mas ainda Filipe está passando por uma perseguição também. Ele sabe quem é Saulo. Ele sabe que se Saulo pegar ele numa estrada sozinho, não vai sobrar nada. Mas olha que interessante. Preste atenção na cena. Eunuco são aqueles que de fato não têm mais o prazer na relação sexual. E esse eunuco, ele é o ministro das finanças da rainha de Candace. Ele vem para Jerusalém para adorar. Só que, dentro da lei mosaica, os eunucos não podiam entrar dentro da igreja, no templo. Mas ele veio para adorar. Agora, esse eunuco, ele está voltando para a África. Ele está voltando. Agora, presta atenção, eu não sei se você reparou no texto, o quanto que Deus investe na vida daqueles que Ele quer alcançar. Presta atenção. Aparece um anjo para Filipe. Por que Deus não mandou esse anjo direto para a vida desse etíope? E o anjo podia aparecer, batendo aquele par de asa bonito e dizendo assim: ô etíope, eu sou o anjo do Senhor, eu vim te falar que o seu coração agora pertence a Ele. Mas Deus não faz isso. Deus tem que usar líder de célula para poder alcançar outras vidas. E aí então o anjo aparece para Filipe
E tem coisas nesse texto que a gente for pregando aqui, olhando palavra por palavra, a gente vai ficar aqui até amanhã. Ou talvez eu e minha esposa, ou talvez eu sozinho, né? Mas tem muitas coisas importantes. Por exemplo, o anjo aparece. Ele está dentro de uma cidade. Ele está pregando. Pessoas estão se convertendo. Pessoas estão sendo curadas e libertadas. Mas o anjo aparece e fala assim: Filipe, ao meio-dia eu quero você nesse local. E o texto fala que Filipe se levantou e foi. Ele não questionou. Por isso que eu falo que submissão ao Senhor Jesus, ele gera criatividade. É claro que gera santidade, gera bênçãos, gera obediência, gera um monte de coisas. Mas especificamente para essa noite, o Senhor está falando sobre líderes e membros e crentes criativos. E aí tem uma coisa nesse texto que você vai ver agora através do pastor Ivan. Tomara que o menino da câmera possa me acompanhar. É mais ou menos assim: Filipe, desce para a rua meio-dia e fica lá esperando. Filipe desce. E aí fica lá esperando. O anjo só mandou assim: fica naquele lugar. Não falou mais nada. E Filipe, obediente, foi. De repente, Filipe está vindo uma carruagem vindo na direção dele. E aí eu te pergunto: você acha que uma carruagem de um líder, de uma rainha, vai vir com aqueles cavalinhos tudo magro, jumentinho tudo puxando a corda? Vai vir com os manga larga bonitos. Olhe lá se não for uns cavalos árabes. Quem conhece cavalo árabe aqui? Manga larga. Quem conhece cavalo assim bonito, com saúde, vamos dizer assim? Ué, gente, essa igreja não conhece cavalo, não? Levanta a mão quem conhece cavalo. Não, levanta a mão. Não, eu fiquei preocupado. Eu ia chegar em casa e ia falar assim: pastor Cleusa, tem um negócio errado nessa igreja. Só tem 2 que conhecem cavalo? Então você fica imaginando que esses cavalos são cavalos com força, gente. E está lá o Filipe. Presta atenção. Você só vai ver essa cena com o pastor Ivan. Ó, está lá esperando. Aí está vindo a carruagem. O que o Espírito Santo fala para ele? O que está na sua Bíblia? Leia na Bíblia. O que o Espírito Santo fala para Filipe? Ele está já na rua lá esperando. O que o Espírito Santo fala para ele? Não ouvi. Como é que é? Acompanham ou suba na carruagem? Suba na carruagem? Pronto. A gente acha que esse texto, Filipe deu sinal, o cara parou e Filipe subiu. Não foi isso não. Presta atenção. O Espírito Santo fala assim: tá vindo o moço, Filipe. Filipe, tá vindo mesmo. Acompanha-o. Aí Filipe agora tá. Ei, o que você está lendo aí? O negócio do profeta Isaías. E se você vê o texto, ele não para. Eu estou lendo aqui sobre que ele foi levado como uma ovelha. E Filipe está correndo. Então, e fez mais o quê? E ele foi levado para a cruz, foi crucificado. Aí o etíope não para o cavalo, gente. Ele não para a carruagem. E o etíope ainda fala assim: e ele está falando é dele ou tem outra pessoa? E Filipe está: não é dele não. Eu não tenho mais idade para isso não. Eu não sou Filipe. Eu não sou Filipe. Caramba. Rapaz, essa vida sedentária vai matar a gente. Submissão gera criatividade. O Espírito Santo não falou. Eu estou cansado, tá? O Espírito Santo não falou como Filipe tinha que subir nessa carruagem. E como que você para no Oriente Médio e faz sinal e o cara: oi, sobe aqui para dar carona. Lá não existe isso não. O cara continuou. E de repente
segundo alguns estudiosos, diz que naquele tempo as pessoas costumavam ler as coisas em voz audível. E ele estava lendo exatamente sobre a crucificação do Senhor Jesus. E Filipe está ali, gente. E ele está lendo. E aí você fala assim: Ivan, hoje você abre um livro e lê. Você está pensando que ele abriu um livro? Era pergaminho. Ele está com aquele pergaminho aberto e está lendo. Não é livro, não é caderno, não é um smartphone, não é um tablet, não. Ele não está com foninho no ouvido, não. Ele está com aquele negócio aberto. Essa carruagem é protegida. Tem gente na frente, tem gente atrás. E Filipe está ali do lado dele ouvindo. O Espírito Santo mandou, ele foi. E aí de repente Filipe está ouvindo. Até que Filipe vê uma oportunidade quando ele fala assim: ei, eu estou lendo aqui sobre esse moço. É dele mesmo ou é de outro? Não, não é dele não. Aí o cara para. Aí ele para, agora sim. Ele para e fala assim: então sobe aqui para me explicar isso. Ei, primeira verdade que eu vejo nesse texto é a submissão. Algumas vezes nós queremos fazer a obra de Deus, nós queremos fazer do nosso jeito, na nossa hora e quando a gente quer. Mas o nosso Deus é um Deus de aventura. Talvez eu e você já estamos satisfeitos porque nós estamos começando uma igreja e está indo tudo bem e está tudo muito maravilhoso. Não está, não. Tem muita gente nesse lugar que ainda não conhece o Senhor Jesus e que está igual eunuco, lendo um monte de coisas e não sabe de fato quem é e o que está acontecendo. Então, em primeiro lugar, eu preciso, como líder de célula, supervisor, como cristão, eu preciso ser submisso ao ID do Senhor Jesus. Ei, eu vou falar uma coisa aqui que minha esposa depois vai puxar minha orelha, mas eu vou falar. Você precisa procurar o seu eunuco e você precisa procurar a sua eunuca. Não é casamento, não. É gente que está com sede da presença de Deus e que não tem ninguém para explicar para ele quem é Jesus. E aí uma coisa que me chama mais atenção nesse texto é que Deus usa um anjo e Deus usa o Espírito Santo para ir na vida de Filipe, para alcançar uma pessoa. Essa estratégia de Deus hoje, ela cessou? Não. Talvez o que está faltando na nossa vida é uma submissão à vontade de Deus sobre as nossas vidas. Ei, eu já aceitei Jesus. Agora eu vou para a igreja e volto para casa e vou para o trabalho e vou para a pizzaria e vou para a igreja e vou para o trabalho e vou para casa e vou para a pizzaria. Deus não quer só isso. Ele precisa que nós sejamos os Filipes de 2018, 2019 e para frente até a gente morrer. Submissão. Só que algumas vezes nós somos questionados. O eu aqui dentro questiona. Eu não vou mentir para vocês. Se o anjo falasse para mim assim: Ivan, vai lá para a favela da Rocinha e espera no sopé da Rocinha, eu ia falar assim: então não sou eu não. Ivan, vai lá para o Dona Marta, que tem mais de 100 mil pessoas para aceitar Jesus. Então, eu vou ligar para o pastor Cleiton, de Igreja Criativa. Eu vou até ajudar na passagem de ônibus. Mas eu ir para o Rio de Janeiro agora, tiro, caindo para baixo e para cima, não. Ou então, você já viu aquela coisa que o brasileiro gosta de fazer? Vai para a estrada tal. Ei, peraí, tem uma parada errada aí. Primeiro, você de fato é um anjo de Deus? Você está falando comigo? E aí quando você também tem essas visões, que o Espírito Santo usa a gente, como é que a gente acorda? Ó, gente, imagina. Olha que besteira que passou pela minha cabeça. Olha que doideira. Ir para um lugar deserto. E um anjo ainda, você tinha que ver, ele era bonito. É doideira. E aí, você compartilha com o irmão crente. Você acredita que nessa noite apareceu um anjo? Para de comer, porque crente não bebe, né? Para de comer esse negócio de feijoada de noite. Isso está te fazendo mal. Ou então, tem umas coisas também muito bacanas. Aquele cara vem cheio de vontade. O anjo falou comigo, eu estou indo. Aí alguém bate assim
Eu sei que você está indo. Eu também era assim, bobão. Você vai ver daqui a alguns meses. Nem guardar a cadeira você não quer mais. Ei, essa submissão, ela não pode ser questionada. Se eu e você estivermos nesse planeta aqui, por causa de trabalho, por causa de casamento, por causa de filhos, por causa de sonhos particulares, e se for só isso, nós estamos completamente errados. A primeira e o primeiro propósito, de fato, que Deus colocou a gente aqui, é para ser submisso a Ele. E eu fico imaginando quantas pessoas que ainda nesse lugar não conhecem o Senhor Jesus. E aí uma coisa que eu tenho falado muito na minha igreja: nós precisamos aprender a fazer missões a partir de onde nós estamos. Às vezes a gente acha que é só na célula e é só domingo à noite. Não! Você foi para o trabalho, lá tem alguém, tem um eunuco lá. Você foi para a padaria comprar pão, talvez ali tenha alguém. Você foi para o banco, talvez tenha alguém ali. E algumas vezes nós precisamos nos desafiar. E eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Não fiquem com medo de desafios. Eu vou contar só algumas coisas que acontecem comigo de vez em quando. Eu tenho um hábito de chegar nos lugares e orar com as pessoas. E aí eu fui para o Perim, e eu passo no caixa e falo assim: vamos orar? E todo mundo, vamos orar, bacana. Até agora, mais ou menos uns 20 dias, parei na frente de uma mulher, falei assim: vamos orar? Ela falou assim: não. Eu falei: nossa, velho, que chega doeu lá dentro do ouvido. Você está achando que eu fiquei triste, que eu fiquei discutindo com ela? Não, pedi perdão. Falei: olha, perdoa, bababá, não está mais aqui. Aí depois ela que quis dizer: não, eu sou espírito, não quero oração. Eu falei: não, acabou. Tem hora que os nossos desafios é para nós mesmos. Mas nós não podemos desanimar. Nós não podemos desistir. Essa submissão, ela tem que ser realizada na nossa vida. Por isso que o Senhor Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas. Que outras coisas são? Família, casamento, bens materiais, sonhos, bicicleta, televisão 42 polegadas, agora tem Copa do Mundo, todo mundo quer assistir esse negócio do jogo do Brasil, numa televisão de LED bonita. Mas para isso acontecer, eu tenho que primeiro ser submisso a esse Deus. Então a primeira verdade, submissão. Segunda e última verdade, foi essa cena que vocês viram aqui, que eu quase infartei. Quando nós somos submissos, o Espírito Santo, ele vem dentro de nós, e ele mesmo nos dá uma certa criatividade. Nós precisamos sair do nosso quadrado, gente. Hoje a pastora Zanza estava explicando que criativa em inglês é pensar fora do quadrado. E às vezes você está assim: eu vou chegar para aquela pessoa, vou convidar para a célula, se ela não falar não, se ela falar sim, Ei, nós precisamos agora ser criativos. Eu não sei como você está fazendo os seus convites para as pessoas irem à célula. Tem gente que fala assim: ei, se você não for na célula, tudo bem, tá? É normal isso. Já tem um convite negativo. Ei, eu preciso ser criativo, porque o Espírito Santo, quando ele entra dentro de mim, ele faz maravilhas. Filipe teve que ficar correndo ao lado dessa carruagem, até o moço parar a carruagem e mandar ele entrar. E eu pergunto: vão trazer Filipe para o século 21? Quem quer pagar mico de ficar correndo ao lado de uma carruagem? Ninguém. Talvez está na hora da gente começar a pagar mico para Jesus. A primeira vez que eu preguei isso daqui, eu falei com a minha esposa assim: eu vou pegar uma pessoa que está lendo um livro e eu vou chegar perto dele e vou falar assim: entendes o que lês? E eu fiquei aquela semana toda pensando nisso. Deus, dá essa oportunidade. Aí nós fomos para Guarapari no sábado.
À noite, para onde que o pastor e esposa de pastor vai? Para a feirinha. Comprar óculos de R$15. Detalhe. Aí quando nós estamos entrando na feirinha, eu olhei lá do outro lado da rua, o cara lendo um livro que parecia uma Bíblia. Aí eu olhei para minha esposa, como é que crente faz? Fica intercedendo. Aí minha esposa, não vai, eu vou, não vai, calma, fica tranquilo. Olha, presta atenção, vai ser igualzinho Felipe. Parti na direção dele. E fui, quando eu cheguei perto, falei assim, você entende o que você está lendo? Aí o cara virou a capa do livro, é claro, é Che Guevara. Aí eu cocei a cabeça, fiz assim para ele, a minha esposa só fez assim, ó. Até hoje eu não tive coragem de perguntar para ela o que significa isso, mas tudo bem, deixa para lá. Mas nós temos que ser criativos, gente. Eu não sei como que você, além de estar na célula, além de abrir a sua casa, além de convidar pessoas, como que o Espírito Santo quer te usar? Em primeiro lugar, não tenha medo do ridículo. Para você ser criativo, você tem que perder esses medinhos seu. E você de fato tem que pensar fora do quadrado. Então, nós temos ainda um restante de semana. A galera que está estudando na escola, ei, eu falo isso direto lá em Sion. Escola, você tem que começar o ano dizendo assim, Deus, eu vou andar o ano inteirinho dentro dessa sala com 30 ou 40 alunos do meu lado. Eu preciso de alcançar pelo menos uma vida dessa. Eu preciso. Trabalho. Há muito tempo que nós estamos no trabalho, nós achamos que no trabalho Jesus não age. Ah, porque no trabalho eu não posso ser crente. Não é isso não, gente. Seja criativo. Seja criativo. E coloca alvos e metas dentro do seu trabalho e dentro da sua sala de aula. Deus, eu vou trabalhar esse ano. Bacana. Só que em dezembro eu quero estar compartilhando de Jesus dentro do meu trabalho para alguém, lá na célula, ou na hora do café, ou na hora do almoço, ou então espera a pessoa sair e leva para tomar um cafezinho. Eu não sei como que você vai fazer, mas eu preciso agora ser criativo dentro da escola e dentro do trabalho. E nós precisamos trabalhar com algumas metas. Você vai falar assim, ah, pastor Ivan, mas esse negócio de metas aí, isso é uma visão corporativa. Não, gente. Nós precisamos nos desafiar. Você já imaginou? Você está andando lá dentro da escola, primeiro ano. Olha o que Deus faz, gente, que maravilha. Todos os dias você está com as mesmas pessoas, de manhã até meio-dia, ou de 1h da tarde até 5h da tarde. Isso já é uma célula. E é uma célula que é todo dia. E todo dia tem não crente. Só que nós temos medo. Trabalho é a mesma coisa. Todos os dias você está com uma pessoa de 7h da manhã e talvez até 5h da tarde, ou alguns trabalham até meio-dia. Isso já é uma célula. Só que eu preciso agora ser criativo e falar, Espírito Santo, o Senhor não foi criativo com Felipe? Eu também quero ser criativo aqui. Opa! E aí, de fato, nós vamos fazer o que Felipe fez. E aí eu fico imaginando, presta atenção. Felipe estava fazendo maravilhas dentro de uma cidade, mas Deus tirou ele de dentro dessa cidade e levou para um lugar hostil para ganhar uma pessoa. Uma pessoa. Eu quero terminar fazendo uma oração. E de fato, se o Espírito Santo do Deus vivo, ele está nesse lugar, eu quero convidar aqui à frente aqueles que de fato querem ser Felipe. Eu quero ser o primeiro. E se você quiser vir aqui à frente, pode vir, porque o Senhor Jesus está aqui e nessa noite Ele está procurando Filipes, aqueles que de fato vão buscar os eunucos em lugares hostis, em lugares maravilhosos, em escolas, em trabalhos, em casa, na vizinhança, dentro do banco, dentro da padaria. Essa noite o Senhor Jesus está procurando pessoas submissas e que deixem o Espírito Santo torná-las criativas. E se você quer receber de fato essa missão do Senhor Jesus essa noite,
Lembra que eu falei lá em Isaías 43? Esqueçam as velhas histórias. Não se distraiam. O Senhor está falando para nós essa noite que Ele tem algo grande a fazer nesse lugar, nessa cidade, na nossa vida. Para de olhar para as velhas histórias e começa a olhar para aquilo que Deus está fazendo, porque nessa noite o Espírito Santo do Senhor vai nos tomar de uma forma poderosa para que a gente possa ser como Filipe, submisso e criativo. Ô Senhor Jesus, vem sobre esse lugar agora e derrama a sua unção sobre nós. Nós queremos ser submissos e criativos, Deus. Obrigado pela obra que o Senhor está fazendo aqui em Bom Jesus. Obrigado pelo chamado que o Senhor colocou no coração desses pastores, Deus. E permita que a unção do Espírito Santo do Senhor nessa noite possa ser derramada poderosamente, de forma que nós vamos ser